Olá, desbravadores! Maranata, como é que vocês estão? Espero que bem. Sejam muito bem-vindos para mais um episódio da nossa série Net Class. Hoje nós vamos fazer o requisito 2 da classe de avançados, que é ler a primeira visão de Ellen White sobre o céu e responder algumas perguntas sobre isso. Esse vídeo é a parte 1 e logo em seguida vai sair a parte 2, porque o texto é muito grande, então o vídeo vai ficar muito longo. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre quem foi Ellen White. Ellen White nasceu em 1827 nos Estados Unidos e ela vivia uma vida normal, de acordo com os princípios bíblicos, até ter os 17 anos, quando ela sofreu um acidente muito grave. E a partir daí Deus começou a usar ela para o propósito dele e começou a dar visões para ela. E ela teve no total mais de 2.000 visões e escreveu mais de 50.000 artigos e 45 livros. Só que juntaram esses artigos e atualmente no Brasil tem mais de 150 livros dela. E essa visão que a gente vai ler é uma visão que ela teve sobre como seria o céu, desde a vinda de Jesus até como seria o céu. E agora a gente vai ler a primeira parte, está na página 43, acompanhem comigo. A minha primeira visão. Sendo que Deus tem me mostrado as jornadas do povo do advento para a cidade santa e a rica recompensa que tem que ser dada aos que guardam o Senhor quando voltar de suas bodas. Pode ser, de meu ver, darmos um breve esboço do que Deus tem revelado. Os queridos santos têm de passar através de muitas provas, mas a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, enquanto não olhamos para as coisas visíveis, pois as coisas visíveis são temporais, mas invisíveis são eternas. Tenho procurado apresentar um bom relatório e algumas uvas da Canaã celestial, pelo qual muitos me apedrejariam, da mesma forma como a congregação desejou apedrejar Caleb e Josué por seu relatório. Mas vos declaro, meus irmãos e irmãs do Senhor, que esta é uma terra muito boa e devemos subir para possuí-la. Então ela está dando uma introdução aqui, falando que ela vai falar sobre o céu, e ela faz uma referência com a história de Josué e Caleb, que a gente viu na leitura bíblica de hoje de manhã, que eles falam coisas que eram muito boas e as pessoas queriam apedrejar eles, porque ficaram com medo, achando que não iam conseguir conquistar a terra. E aí ela fez essa referência, porque as coisas do céu são muito boas, igual as de Canaã eram para o povo naquela época. E ela continua. Enquanto eu estava orando junto com a minha família, o Espírito me sobreveio e pareceu-me estar subindo mais e mais alto da escura terra. Voltei-me para ver o povo do advento no mundo, mas não pude o achar. Quando uma voz me disse, olhe novamente e olhe com um pouco mais para cima. Com isto olhei mais para o alto e vi um caminho reto e estreito, levantado em lugar elevado do mundo. O povo do advento estava neste caminho, a viajar para a cidade que se achava em sua extremidade mais afastada. Tinha uma luz brilhante colocada atrás deles, no começo do caminho, a qual um anjo me disse ser o clamor da meia-noite. Essa luz brilhava em toda a extensão do caminho e proporcionava claridade para os seus pés, para que assim não tropeçassem. Então, o clamor da meia-noite era essa luz que guiava o povo do advento por esse caminho curto e estreito. Se conservavam o olhar fixo em Jesus, que se achava preciosamente diante deles, guiando-os para a cidade. Estavam seguros. Mas, logo alguns ficaram cansados e disseram que a cidade estava muito longe e esperavam nela ter entrado antes. Então Jesus os animava. Levantava seu glorioso braço direito e de seu braço saiu uma luz que incidia sobre o povo do advento. E eles clamavam, Aleluia! Muitos terrivelmente negavam a existência da luz atrás deles e diziam que não fora Deus que os guiaram tão longe. A luz atrás deles desaparecia, deixando-lhes os pés de densas trevas, de modo que tropeçavam e, perdendo a vista ao sinal de Jesus, caíram o caminho abaixo, no mundo tenebroso
e ímpio. Então, o que ele quer dizer aqui? Que ela estava procurando no mundo as pessoas salvas. E na visão dela, ela viu que essas pessoas estavam subindo por um caminho estreito e difícil. Como se fosse uma passarela em um penhasco. E essa é a visão dela das pessoas que estão aqui na Terra. Ou seja, as pessoas têm um caminho difícil, ou seja, não vai ser fácil para quem segue Jesus. Porque o mundo fala uma coisa e as pessoas que seguem Jesus fazem outras completamente diferentes. E essas pessoas estavam no caminho certo. E tinha algumas que elas queriam desistir, mas Jesus vinha nelas e falava, não, continua, você está chegando lá, já está chegando. E outras, elas queriam dar mérito próprio. Elas diziam que elas estavam nesse caminho porque elas mesmas conseguiam. E não era Deus que estava guiando elas, o clamor da meia-noite, que era a luz. Elas achavam que elas estavam indo por conta própria. E com isso, a luz cessava atrás delas e elas acabavam tropeçando. Então elas saíam do caminho certo porque elas se tornavam egocêntricas. E aí depois disso diz assim: os santos vivos de número de 144 mil reconheceram e estenderam a voz, a passo que os ímpios julgaram que fosse um trovão ou um tormento. Ao declarar Deus a hora, verteu sobre nós o Espírito, e o nosso rosto brilhou com o esplendor da glória de Deus, como aconteceu com Moisés na descida do Monte Sinai. Então ela está começando a falar sobre a volta de Jesus. Continuando. Os 144 mil estavam todos selados e perfeitamente unidos. Em sua testa estava escrito: Deus, Nova Jerusalém. E tinha uma estrela gloriosa que continha o nome de Jesus. Por causa do nosso estado feliz e santo, os ímpios enraiveceram-se e atormentaram violentamente para lançar mão de nós, a fim de lançar-nos na prisão. Quando estendemos a mão em nome do Senhor, eles caíram ao chão. Foi então que a sinagoga de Satanás conheceu que Deus havia amado a nós, que lavávamos os pés uns dos outros e os outros lavavam também os nossos pés. Logo, nossos olhares foram dirigidos ao Oriente, pois aparecera uma nuvenzinha, aproximadamente do tamanho de metade da mão do homem. Todos nós, em silêncio solene, olhávamos a nuvem que se aproximava, e se tornava cada vez mais clara e resplandecente, até converter-se numa grande nuvem branca. A parte inferior tinha aparência de fogo. O arco-íris estava sobre a nuvem, enquanto ao redor dela se achavam 10 milhares de anjos, entoando um cântico agradabilístico. E sobre ela estava sentado o Filho do Homem. Os cabelos brancos e anelados caíram-lhe sobre os ombros, e sobre a cabeça tinham muitas coroas. Os pés tinham aparência de fogo, e sua destra trazia uma foice aguda, e na mão esquerda uma trombeta de prata. Seus olhos eram como chamas em fogo, que profundamente penetravam seus filhos. Todos os rostos empalideceram, e aqueles a quem Deus havia rejeitado se tornaram negros. Todos nós exclamamos então: quem poderá estar em pé? Estão as minhas vestes sem mancha? Então os anjos cessaram o cântico e houve algum tempo de terrível silêncio, enquanto Jesus falou: aqueles que têm as mãos limpas e o coração puro serão capazes de estar em pé. Minha graça vos basta. Com isso nos iluminou o rosto e encheu de alegria o coração. E os anjos tocaram mais fortemente e tornaram a cantar, enquanto a nuvem mais se aproximava da terra. Então, a trombeta de prata de Jesus soou. Ao descer ele sobre a nuvem, envolto de labaredas de fogo, olhou para as sepulturas dos santos que dormiam. Ergueu então os olhos ao céu e exclamou: despertai, 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 vós que dormis no pó, e levantai-vos. Houve um forte terremoto, as sepulturas se abriram e os mortos saíram revestidos de imortalidade. Os 144 mil clamaram: aleluia! Quando reconheceram os amigos deles que tinham sido separados pela morte, no mesmo instante foram transformados e arrebatados juntamente com eles para encontrar o Senhor dos ares. Todos nós entramos numa nuvem e estivemos 7 dias ascendendo para um mar de vidro, onde Jesus trouxe as coroas.
e com sua própria destra colocou sobre nossa cabeça. Deus nos dá harpas de ouro e palmas de vitória. Ali, sobre o mar de vidro, os 144.000 ficaram em um quadrado perfeito. Alguns deles tinham coroas muito brilhantes, outros nem tantos. Alguns coroas pareciam repletas de estrelas, ao passo que outras tinham poucas. Todos estavam perfeitamente satisfeitos com sua coroa, e todos estavam vestidos com um glorioso manto branco dos ombros aos pés. Havia um anjo de todos os lados ao redor de nós, enquanto caminhávamos sobre o mar de vidro em direção à porta da cidade. Então aqui ela fala em detalhes sobre como seria a volta de Jesus. Ele viria numa nuvem pequenininha, que todo mundo veria, e ela iria ficando grande. E as pessoas más, elas iam ficar com inveja dos santos, iam querer matar e colocar elas na prisão. Só que elas acabaram ficando mal, ficando arrependidas de não terem ido, de não ter feito bem. Não arrependidas porque elas queriam realmente fazer o bem, estavam realmente arrependidas porque elas iam morrer. Então elas se arrependeram porque elas não queriam morrer. E Jesus veio, os salvos que já estavam aqui na terra foram transformados e os que estavam mortos ressuscitaram. E com isso todo mundo foi numa nuvem com Deus, onde ficaram 7 dias recebendo a coroa com as estrelas. As estrelas significam todas as pessoas que você levou até Jesus, e alguns tinham muitas e alguns tinham poucas. Só que cada um estava feliz com o seu tanto, porque sabe que fez o máximo para merecer aquilo. E também estavam vestidas com vestes brancas e foram ao caminho do céu. E aí, como será o céu, será na segunda parte, logo em seguida. Eu vou mandar o resumo, que tá lá com as perguntas sobre essa primeira parte que a gente leu. E é isso, muito obrigada por vocês assistirem e até a próxima.